Pai do Senhor a todos, amém. Quero te convidar a colocar de pé. Feche os seus olhos. Essa é uma noite que temos a oportunidade de chegarmos com o nosso coração diante de Deus, diante do Pai. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, papai, nessa noite. Clamando, Senhor, pela tua bondade, as tuas misericórdias, Pai, que não tem fim, Jesus, sobre nós. Sobre a tua igreja, Senhor, o teu poder venha a ser derramado, Deus, nessa noite. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos alcançar o teu coração, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem iluminar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos iluminados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem iluminar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos iluminados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Declare novamente comigo. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei do mais doce amor que liberta o meu
vem viva aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, e padecharei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare comigo.
dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
a Deus. Pode tomar o teu assento, queridos. Passa a palavra, pastora Fabiane. Amém. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu. Para mim é forte a gente ter um coração que nem o coração do nosso Deus, que nem o coração do nosso Pai. É difícil. Tem situações da nossa vida que a gente olha e a gente não consegue ter um coração igual ao dele. Porque nós temos as nossas emoções e os nossos sentimentos que muitas vezes ainda não foram totalmente entregues ao Senhor. Ainda estão aqui, na flor da nossa pele. E a gente não deixa verdadeiramente o Senhor dominar as nossas vidas, né? Amém? Vamos abrir comigo Lucas, no capítulo 5. Versículo 17. Amém? Paz do Senhor a todos que estão em casa, que Deus abençoe a sua vida. Se você puder, abra sua Bíblia ali também e deixe o Senhor te alcançar. Essa semana, passei por uma situação que Deus me deu essa palavra. Não foi uma situação fácil. Por isso que eu falei assim, que é difícil a gente deixar o Senhor dominar, ter um coração igual ao de Deus. É difícil. Muitas vezes a gente passa por momentos que não conseguimos. Mas quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, quando deixamos o Senhor agir na nossa vida, a gente consegue ter um coração igual ao dele. E essa semana eu tive um problema e eu precisei ter uma atitude de ter um coração igual ao dele. Mas antes de eu ter essa atitude de ter o meu coração igual ao de Deus, primeiro eu deixei a ira, a raiva que queria me dominar. E eu passei a semana toda falando para o pastor Guilherme: Senhor, me ajuda a não deixar Pedro sair para fora. Por que Pedro? Pedro era aquele homem que andava com Jesus, né? Mas ele sempre tinha uma faca na bota, uma faca na cintura. Ele não entregava verdadeiramente o coração ao Senhor. Se acontecesse algo inesperado, algo difícil, ele faria o quê? Sacava da sua arma e se defendia. Ele não confiava plenamente no Senhor. Então, como ele fez ali no Getsemane, na hora que ele precisou, ele sacou a faca e cortou a orelha de Malco. Então eu sempre falo, não deixa o Pedro, que está dentro de mim, sair para fora. Porque esse Pedro é aquele que era antigo. Era aquele que fazia pela força do braço, era aquele que encarava com as suas emoções. Mas eu não quero mais ser esse Pedro. Mas eu quero ser o Pedro transformado. Aquele que levou a palavra do Senhor, aquele que alcançou muitas vidas, depois de ter negado Jesus, que transformou a vida dele. Não aquele que era antes, que não confiava plenamente no Senhor, mas algo diferente. E ali aquela semana, eu passei a semana toda falando: Senhor, me ajude, não me deixe ser dominada pelas minhas emoções, mas Senhor, que eu seja dominada pelos seus sentimentos, pelas tuas atitudes. E eu tive que conversar com um cidadão, e antes dele chegar na minha casa para conversar e resolver esse problema, adentro de mim eu estava assim: vou pegar ele pelo pescoço, levantar ele do chão e grudar ele na parede. Isso era o eu falando. Eu vou deixar o eu falar mais alto. Mas antes de chegar, falar com o Senhor. E aí Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite.
que diz assim, Lucas 5:17, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aí eu falei: Senhor, eu não acredito que ainda o Senhor quer me usar para curar. E eu querendo matar. E o Senhor quer curar. E aí eu comecei a meditar nessa palavra. E aí o irmão chegou. Ele entrou pela porta e ele falou assim: hoje eu queria matar um. Eu falei: eu também. Porque o eu ainda estava ali. Mas aí quando a gente começou a sentar, começamos a falar, e o Senhor veio falando da virtude que ali estava com o Senhor. O Senhor estava ali falando para pessoas, ensinando pessoas, mas Deus queria curar pessoas. E aí no decorrer continua dizendo assim no 18: E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homens, os teus pecados te são perdoados. Aqui, esses homens, alguns homens que levaram esse paralítico, eu creio que eles eram amigos desse paralítico. Porque quando você tem um amigo de verdade, ele não olha a dificuldade para te ajudar. Ele pode estar junto no fundo do poço, mas vocês dois juntos vão sair de lá, porque ele vai querer te ajudar. Esse é o verdadeiro amigo. Esse amigo, esses homens que eram amigos desse paralítico, não olharam a dificuldade para levar este homem até a presença do Senhor. E a mensagem dessa noite é: quem realmente é nosso amigo? É aquele que nos leva para a presença do Senhor, não aquele que nos leva para longe do Senhor. Porque aonde a cura é no Senhor, aonde a libertação é no Senhor, aonde há transformação é no Senhor, aonde há, vamos dizer, vitórias é no Senhor. É só Ele que pode nos ajudar. Então o verdadeiro amigo é esse, que não olha a dificuldade. Eu pego esses homens naquela época, penso comigo, levantaram uma maca sem ter uma estrutura, deve ter sido muito difícil. Uma pessoa paralítica não podia nem ajudá-los, ou com um braço, ou com alguma coisa para poder ajudá-los a erguê-lo. Então eles tiveram que fazer toda a força para ajudá-lo. Mas eles não desistiram, eles continuaram, eles persistiram. E quando esse homem sentou na minha frente, Deus me deu essa palavra. E aí ele começou dizendo: eu não tenho amigos. Eu falei: você se engana. Porque você tem dois amigos. Na verdade 3. Primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso amigo e nunca nos abandona. Sempre vai estar ao nosso lado, independente da circunstância da nossa vida. Mas eu e o pastor Guilherme somos teus amigos. Mas eu não sei se você é nosso amigo. Porque por mais que a sua situação é difícil, por mais que esse momento que nós estamos vivendo, esse problema que gerou entre nós, não nos fez se afastar de ti, mas sim orar por ti, clamar pela tua vida, de sempre estar te ajudando. Nunca fomos como Judas. Vamos abrir comigo lá em Marcos 14.
14:10. Aleluias. Marcos 14:10 diz assim: E Judas, o Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregá-lo. Quem conhece a história aqui fala que Judas, ele era conhecido como amigo de Jesus, não era? Ele era um dos seus escolhidos, aquele que estava próximo de Jesus o tempo todo. Mas ele deixou algo entrar dentro dele. Ele não era amigo de Jesus como Jesus era dele. E se nós continuarmos lendo aqui no decorrer, ele diz assim: amigo, com um beijo tu me traístes. Muitas vezes tem pessoas do nosso lado que dizem que são amigos verdadeiros, mas na hora que vem a dificuldade ele te trai, ele te deixa. Você não pode confiar. Ele fala aquilo que não devia falar. Ele te julga e ele te condena, como Iscariotes. Ele julgou, ele entregou Jesus. Na hora que Jesus ele deveria ter ali sido fiel com o Senhor, ele o traiu. E assim são amigos do nosso lado. Pessoas que a gente considera como amigos verdadeiros. Aquele amigo que a gente pode compartilhar uma palavra, muitas vezes uma dificuldade que a gente está vivendo. E aí a gente confia. E o que acontece? Está tudo errado. Ele faz que nem Judas. Joga tudo no ventilador, né? Mas Judas, ele podia ter feito o quê? Ter se arrependido. Ter devolvido as moedas e simplesmente não ter traído o Senhor com o beijo. Não ter ido lá no Getsemane e ter sido o que ele foi. Mas ele preferiu o quê? Ter remorso. O remorso não é a mesma coisa que arrependimento. O remorso é diferente porque ele não nos faz reconhecer o erro. O perdão, o arrependimento, esse diz: eu realmente errei, mas eu quero voltar atrás. Mas o remorso não. Você até ali na hora dá aquilo ali, mas depois você continua fazendo a mesma coisa. E aí o que aconteceu com Judas? Se enforcou. Porque foi algo que não gerou dentro dele. Ele ficou remoendo aquilo. Então remorso é isso, é remoer aquele pecado, remoer aquele erro que te leva ao quê? À morte. Mas o perdão não, ele gera arrependimento. E o arrependimento gera o quê? Vida. E o que aconteceu com Judas foi isso. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Então ele não voltou atrás, ele foi e completou o que ele tinha já programado. Mas aqueles amigos ali não. Eles fizeram o impossível, o possível, para erguer aquela cama e levar aquele amigo para um lugar aonde eles já tinham certeza que ali eles encontrariam o quê? A cura do amigo, a restauração completa desse amigo. Muitas vezes nós temos pessoas assim na nossa vida, que elas vêm e a gente acha que não vale nada inicialmente. Muitos nós somos julgadores, nos julgamos pela capa, mas aquela é a verdadeira pessoa que nunca te deixa sozinho. Na hora mais difícil, você pode ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que te leva para perto de Deus. Mas Judas não, ele se afastou de Deus. E eu também me lembro de Jó. Vamos abrir lá em Jó. Jó 19. Jó, ele era um homem de muitas posses. Tinha muitas riquezas, muitos bens, muitos servos, muitos trabalhadores e muitos amigos. Vamos dizer, entre aspas, né? Porque quando a gente está cheio,
de prosperidade, tem muitos amigos à nossa volta. Vamos pegar aí a pandemia, né? Antes da pandemia, quantos amigos nós tínhamos? E hoje, a gente conta nos dedos. Na hora que a gente precisa, são poucas pessoas que realmente estão dispostas, não é isso? E Jó, ele foi um homem de muitos amigos. Mas o que aconteceu? Quando ele ficou doente, quando ele foi provado ali, olha o que aconteceu no capítulo 19, versículo 13. Longe de mim, os meus irmãos. Colocaram ele longe, afastaram ele, os irmãos. E os que me conheciam, deverás me estranharam. Simplesmente me abandonaram. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me repudiaram. Como um estranho, vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Aquela pessoa que você nunca viu. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar, implorar, clamar com a minha boca, mas ninguém ouviu, ninguém fez nada. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, que é bem próxima, né? Aquela pessoa que está sempre ao seu lado. Era para ser, né? E a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram, levando-me, falaram contra mim. No versículo 19, fala assim: todos os homens do meu secreto conselho me abominaram, e até os que eu amava tornaram contra mim. Essa parte aqui, secreto. Quem é aquele amigo do secreto? Eu falei lá em Barbosa hoje. Para mim, mulheres, nós temos uma amiga que é a nossa confidente, que a gente conta tudo, a gente compartilha tudo. Eu não sei os homens como é que eles fazem, mas as mulheres fazem isso. Normalmente tem uma pessoa em qual ela confia, e ali ela se abre e pode orar junto. Aqui, esse secreto, eu creio que era essa pessoa, este amigo que Jó tinha. Que aí ele diz: aquele que eu amava, aquele que eu me importava, aquele que andava comigo, aquele que estava comigo, também me deixou de lado. E eu fui meditando sobre isso, sobre essa palavra. Quem realmente é nosso amigo? Nosso amigo é aquele que, quando você está com uma dificuldade, de repente não seja física, que nem aquele paralítico que a gente leu ali, que ele precisava de ajuda, de carregá-lo, de transportá-lo, mas de repente é uma dificuldade na nossa alma, dentro de nós, que as pessoas não estão vendo, mas o Senhor está vendo. Por isso que ele fala aqui: e a minha virtude, a virtude do Senhor era para curar. E eu fiquei meditando nessa palavra depois que esse homem foi embora. E ali além de eu ter que resolver o problema, Deus me usou para falar o coração dele. De uma pessoa que queria, de repente, pegá-lo, passei a trazer uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Quantos amigos passam pela nossa vida? Todas as pessoas que estão ao nosso lado, normalmente a gente chama de amigo, não é? Eu chamo de amigo, não estou sendo falsa. Quando eu falo que é meu amigo, eu amo mesmo como um amigo. E respeito como um amigo. E não vou fazer nada que não seja fazer o papel de Jesus. Amar, abraçar e ajudar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, quantas pessoas já passou pelas nossas vidas no decorrer? Antes de eu entender essa palavra, quantas pessoas já passou na minha vida que eu não trouxe uma palavra de cura para ela, que eu não trouxe uma palavra do Senhor na vida dela?
Quantas vezes você pode ter passado por uma situação, de repente, de ira, de você chegar lá e ter uma contenda, de repente, se você tivesse ouvido, ter sido sincero, como a gente cantou, ter um coração igual ao dele, será que não teria sido diferente? Não teria sido mais fácil de resolver o problema? E a gente deixou a nossa vontade, as nossas emoções falarem mais alto. E aí a gente não resolveu o problema, criamos um maior ainda e ainda enviamos aquela vida para o inferno. Porque não levamos a palavra da verdade. Não levamos a verdade. Não levamos o verdadeiro amigo para ele. Jesus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E muitas vezes a gente faz isso. E depois que esse homem foi embora, a gente ali ministrando, chorou. Chorou muito. Porque entrou a palavra no coração dele. Ele reconheceu o que ele fez de errado. E Deus trabalhou na vida dele, não só na dele, mas na minha. Porque a cura não era só na alma dele, era para me ensinar. Como aqui dizia, né? Jesus estava ali ensinando. Então naquele momento Deus me ensinou algo. E nesse momento eu estou ensinando algo para você. Talvez você não tenha passado por essa situação ou por esse problema, mas talvez venha passar. E aí você vai lembrar: preciso ser amigo verdadeiro. Levar a palavra de Deus. Levar o verdadeiro amigo para essa pessoa, que é Jesus. E ali a gente orou, abençoou. E Deus fez o que Ele tinha que fazer, que era curar. Eu lembro daquela... Quando fala aqui de virtude, eu lembro daquela história da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele estava andando simplesmente no meio da multidão. Ele não estava ali, eu vim aqui hoje só para curar aquela mulher. Não, ele estava andando ali no meio da multidão, indo em direção a algum lugar. E aquela mulher simplesmente tocou o Senhor. E aí ele para tudo e diz: de mim saiu virtude. Precisamos ser assim. Que aonde nós estivermos, aquele que nos tocar, aquele que chegar perto de nós tem que sair virtude. Tem que sair cura para a vida dessas pessoas. Nós somos a diferença. Nós somos o sal. Nós somos a luz desse mundo. Lá no meio das trevas. Mas nós precisamos trazer algo novo. Trazer essa virtude do Senhor. O Senhor estava ali ministrando. Mas não era só isso. Ele queria curar. E nós precisamos também ser curados. Porque eu creio assim, que uma pessoa que está enferma, que está doente, ela não consegue curar outro. Se ela está machucada, se ela está ferida, ela machuca, ela fere o outro. Mas se ela é uma pessoa curada, transformada pelo Senhor, ela vai curar, ela vai transformar, ela vai ser um testemunho vivo. Nós precisamos ser assim. Porque a palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 31. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que já estão sãos, mas sim aqueles que estão doentes, aqueles que estão feridos, aqueles que estão passando por dificuldades. Na conversa com esse homem, eu entendi que a dificuldade dele não era recente, mas era uma coisa que vinha de 30, 40 anos atrás, que ainda machucava dentro dele, e que ele precisava de uma cura, e eu queria matá-lo, mas Jesus queria curá-lo. Então entende como você precisa ser sensível à voz do Senhor. Não é só nós pastores que precisamos. Você é instrumento, você é vaso na mão do oleiro. Nós precisamos ter um coração que seja fácil, maleável, fácil, um coração duro, que o Senhor tem que vir com a penha e quebrar o coração, transformar o coração para poder colocar outro. Mas que o teu coração seja aquela terra fértil, que recebe a palavra, que recebe a voz assim, é isso que Deus está falando para você nessa noite. É isso que o Senhor está falando para você hoje. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele vai mudar a tua história, aonde a gente estiver. E Ele continua dizendo:
Eu não vim chamar os justos. Não vim chamar aqueles que são perfeitos, aqueles que estão certinhos. Esses já têm a salvação. Esses já estão no caminho. Mas eu vim para aqueles que são o quê? Os pecadores. Aqueles que estão ainda no pecado. Para o quê? Para gerar o quê? Arrependimento. E ali naquela noite, eu vi que o Senhor entrou naquele coração, não com remorso, que nem Judas, mas com arrependimento, de mudar as atitudes, de mudar o direcionamento da vida dele, de verdadeiramente entregar o caminho ao Senhor. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor e deixa o Senhor trabalhar em nossas vidas, a gente deixa o Senhor trabalhar em todas as áreas. Eu não posso dizer, Senhor, você cuida do meu casamento, mas nas minhas finanças é até aqui, porque daqui para cá eu domino, eu cuido. Ou vice-versa, Senhor, no meu casamento, eu cuido, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero que seja desse jeito. Mas o Senhor sabe. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. Não é o meu propósito, mas o propósito do Senhor. Então eu creio que toda essa situação difícil que eu vivi foi simplesmente para que Deus entrasse no coração desse homem. Para que Deus entrasse com salvação, com restauração. Deus nos coloca em situações difíceis muitas vezes, porque Deus tem um propósito. E nós não conseguimos ver esse propósito. Não conseguimos ver o que o Senhor está fazendo. E aí o que acontece? A gente age com as nossas emoções. E nós não somos verdadeiros amigos com quem nos rodeia. Porque a gente deixa a nossa emoção, a nossa vontade. Nós não temos um coração igual ao dele. Temos o nosso coração. Só que a palavra do Senhor diz que é os propósitos dele. Os propósitos da vontade do Senhor são melhores do que as nossas. Não é isso que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz assim, em Romanos 12:2, renovai a vossa mente, o vosso entendimento, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas, mas nós precisamos viver a vontade de Deus. Deixar o Senhor trabalhar em nós. E aqui eu vi que Deus usou esses amigos para fazer o que? Levar essa pessoa. Que se ela não tivesse o verdadeiro amigo, ela jamais seria transformada. Ela jamais seria curada. E ali naquela noite ele disse para nós que ele não tinha amigos. E aí eu disse, não, você tem amigos, sim. Nós somos teus amigos, mas você não foi nosso amigo. Aí eu falei, você foi igual Judas, nos traiu. Então a gente muitas vezes temos que parar e analisar verdadeiramente quem está perto de nós. É essas pessoas que nos levam para a palavra, levam para perto de Deus, que traz uma palavra de ânimo, que nos ajuda a vencer a dificuldade? Ou é aquela pessoa que diz assim, vamos ali, ó, já que você está passando uma vida financeira difícil, vamos ali no agiota, vamos ali no banco, vamos fazer um empréstimo. Eles vão te ajudar, mas algo em troca eles pedem. Mas Jesus não te pede nada em troca. Ele te abençoa, mas Ele quer que você se entregue. Que você entregue o seu coração. Ele não pede nada em troca, porque o preço, Ele pagou aqui, ó, na cruz do Calvário. Ele pagou um preço. Mas o agiota, ele não pagou um preço por você. O banco também não pagou um preço para você. Ele cobra de você esse preço. Então a gente precisa saber quem está nos levando para perto do Senhor, para perto da verdade, ou está nos distanciando do Senhor. Já falei com muitas pessoas e elas me dizem assim muitas vezes, estou me sentindo tão longe de Deus. E na hora assim eu falo, porque estão com os amigos errados. Buscar os amigos errados. Os amigos que não te levaram para a presença do Senhor. Por isso que você acaba se distanciando. Não é o Senhor que se afasta de nós, mas são as nossas escolhas. Eu escolhi sair com um amigo. Só que o amigo, em vez de vir comigo para a igreja ou levar uma palavra, ele me levou para um boteco, uma balada, que lá não tem nada de bom. Não tem, gente.
lá se bebe muito. E aí quando você vê, você já não tem mais controle do seu corpo. Já é o inimigo que está dominando a sua vida. Então a gente precisa saber quem está nos levando para perto. Aquele que está nos levando para a cura, ou aquele que está nos levando para a perdição. Levando para mais, para o fundo do buraco. A palavra do Senhor diz que a porta que nos levará à eternidade, ela é estreita, ela é apertada, ela é difícil. Mas são poucos os que passarão por ela. Esses poucos são as pessoas que elas deixam de lado as emoções, os sentimentos e vivem a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é difícil, não é para qualquer um. Mas Deus tem isso para as nossas vidas. Ele quer o nosso coração. E nós não conseguimos entregar o nosso coração totalmente. Judas andou com Jesus, face a face, vendo os milagres, vendo as curas, vendo Jesus ressuscitar os mortos. E mesmo assim, o coração dele era duro. E muitos amigos que andam conosco são assim, de coração duro. Você fala da palavra, você fala da verdade e eles não reconhecem. Não querem saber da verdade. Mas Paulo fala que essas pessoas ele entrega nas mãos de Satanás. Não dai pérolas aos porcos. É isso que a palavra do Senhor diz. Você faz o que você pode, mas se a pessoa não quer, você não pode fazer muita coisa. Porque não depende de nós. Mas depende dessa pessoa abrir o coração e deixar Deus transformar. Você pode pegar um porquinho lá da sujeira, lavar ele, limpar ele, botar perfume nele, colar de pérola nele. O que ele vai fazer? Ele vai ficar limpinho? Ele vai procurar alguma coisa para se sujar. Porque a natureza dele está dentro dele. E muitas pessoas são assim. Não dá abertura para Deus restaurar o profundo do coração. Então nessa noite a minha palavra é: seja o verdadeiro amigo. Seja esse verdadeiro amigo. Quem Deus colocar perto de você, tenha essa virtude de cura. Deixa Deus curar você nessa noite. Que essa virtude esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Como Deus derramou sobre a minha vida naquela noite. Que Deus venha derramar sobre a sua vida nessa noite. E que você seja curado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Para que você seja cura na vida das pessoas que Deus colocar ao seu lado. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Coloca sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, aqui diante do Teu altar, Senhor. E a vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Como a Tua palavra disse, que ali, Senhor, o Senhor estava com a virtude, você estava com o poder para curar, Senhor. Que nessa noite, Senhor, essa virtude, Senhor, este poder, Senhor, esta unção de cura, Senhor, esteja neste lugar, Senhor, para curar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, o nosso corpo, Senhor Jesus, as nossas emoções, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, esta cura sobre as nossas vidas nessa noite. Transforma as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros amigos. E não deixar as nossas emoções dominar, Senhor, as nossas vidas. E nem a circunstância que nos rodeia. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me amou com infinito amor. E não deixou eu se perder, mas o Senhor me encontrou e me resgatou. E eu creio que o Senhor amou cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor foi e resgatou o Senhor. E trouxe, transformou, curou. Porque o Senhor tem projetos de curar novas vidas. Porque eu sei que o Senhor está à porta. O Senhor está voltando. E não há mais tempo para estarmos feridos, machucados, mas sim curados, transformados,
para transformar e curar vidas que ainda precisam ser alcançadas. Deus, nessa noite, Senhor, libera essa unção, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, começa, Senhor, a transformar, Senhor, a fazer, Senhor, o Teu querer, Senhor, na vida das pessoas aqui, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que Tu és bom, Senhor. E como o Senhor curou este enfermo e disse ali que era por causa dos pecados, e ali estavam perdoados, e ele foi curado, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, por muitas vezes querermos agir pela força do nosso braço, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, por não deixar o Senhor dominar em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite, Te entregar, ó Pai, tudo, Senhor. Entregar tudo, Senhor, no Teu altar, Senhor, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, ser vasos provados por Ti. Vasos, Senhor, perfeitos. Vasos que foram deixados moldar pelo Senhor. Vasos que não tem mais pedras, pedaços de madeira, mas aquele vaso que tem um coração maleável, um coração que deixa o Senhor falar, que tem um ouvido sensível à voz do Senhor. Que o Senhor Jesus derrame essa unção sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos ser sensíveis, Senhor, ao Teu toque, Senhor, e que o nosso coração seja igual ao Teu, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que amigo encontrei, mais chegado que meu irmão. Teu toque eu já senti, foi o mais íntimo de verdadeiro amigo, Jesus.
Nós temos amigos que pode estar perto ou pode estar longe, mas são amigos que te ligam e perguntam como você está, se está precisando de alguma coisa. Esses são amigos que verdadeiramente se importam com você, perto ou longe. Agora temos amigos que podem morar do lado da nossa casa, nem nos cumprimenta, passa pela gente, faz de conta que não vê, só porque vê que não estamos bem. Esses não são amigos, são inimigos. Amigo é aquele que te ajuda na hora que você mais precisa. Eu coloquei aqui uma conclusão do que é um verdadeiro amigo. Verdadeiros amigos são aquele que primeiramente te fala a verdade e te nada. É aquele que não te vira as costas quando você mais precisa. Mas são aqueles que são sinceros, verdadeiros, honestos e que te levam para perto de Jesus, que é o verdadeiro amigo. Só Ele. Podemos estar sozinhos num lugar que ninguém pode nos ajudar, mas Ele é o nosso socorro presente. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Podemos estar sozinhos, mas fisicamente, mas espiritualmente Ele está conosco. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Na hora que você está passando a maior dificuldade, você fala: Senhor, Tu és o meu sustento. E Ele está ali, te ouvindo. Ele nunca vai te deixar. Por mais que uma mãe esqueça de um filho, não é isso que a palavra do Senhor fala? Mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Esse sim é o verdadeiro amigo. Eu posso ser falha, você pode ser falho como amigo talvez, mas o Senhor jamais vai falhar na tua vida. Nunca culpe Deus. Nunca culpe Deus. Aprenda nessa noite pelas nossas escolhas erradas. Se algo está errado na tua vida, não foi Deus que fez, foi você que escolheu. Você só está comprando ou pagando a consequência de um erro seu, de uma atitude sua. Muitas pessoas se afastam de Deus achando que Ele não é um verdadeiro amigo, porque Ele te abandonou, porque Ele te deixou. Mas o Senhor nunca faz isso. Ele é o verdadeiro amigo que nunca nos abandona. Amém? Nunca esqueça, as nossas escolhas é que nos faz muitas vezes pagar um preço muito alto. Amém? Toma na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, sua contribuição, aquilo que Deus colocou no teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, dos teus filhos nessa noite. Os dizimistas, Senhor, os ofertantes. Senhor, aquele que não tem, Senhor, também, o Senhor possa infinitamente abençoá-los, ó Pai. Para que eles também possam, Senhor, ser, Senhor, semeadores, Senhor, no teu reino. Deus, em nome de Jesus, Senhor, transborda sobre eles os lagares, Senhor. Transborda, Senhor, sobre eles, Senhor, toda sorte de bênçãos que já foi liberada, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Que eles possam, Senhor, sair daqui, Senhor Jesus, cheios, Senhor, da Tua palavra, e que o Senhor venha recompensá-los segundo o coração dos Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, o trabalho, o empreendimento, aonde Ele colocar, Senhor, a palma, Senhor, das Suas mãos, Senhor, o Senhor ali possa abençoá-los ricamente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem trazer. Leva-me além Tua presença, além Teu amor, o infinito do Teu amor envolva-me em Teus braços de amor. Seguro eu quero estar em Tua
tua graça, Senhor, eu não posso mais viver só para mim. Eu não consigo mais viver sem o teu amor. Os meus sonhos são maiores que os meus, e tudo perde o valor em teu amor. Leva-me além tua presença, além teu amor, no infinito do teu amor. Envolva-me em teus braços de amor, seguro eu quero estar em tua graça, Senhor. Eu não posso mais viver só para mim. Eu não consigo mais viver sem o teu amor. Os teus sonhos são maiores do que os meus, e tudo perde o valor em teu amor. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, não há mais nada a dizer. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, não há mais nada a dizer. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, não há mais nada a dizer. Eu preciso de ti. Tudo perde o valor em teu amor. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, não há mais nada a dizer. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, não há mais nada a dizer. Eu preciso de ti. Amém, queridos. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Lembre sempre de uma coisa, que muitas vezes a cura depende do perdão, depende da misericórdia, depende da compaixão. Muitas vezes somos feridos e nos magoamos, estamos amargurados e continuamos, escolhemos permanecer dessa maneira porque não conseguimos perdoar. E nesta ocasião de que a pastora Fábio fala, nós escolhemos, decidimos perdoar tudo aquilo que está de ruim acontecendo para conosco com aquele homem. Imagine Deus usando aquele que foi ofendido para curar aquele que feriu. Assim foi muitas vezes Davi com Saul. Davi não fez nada para Saul que merecesse ser perseguido conforme Saul perseguiu, mas Davi ainda era usado por Deus para libertar Saul.
das opressões demoníacas que vinham sobre a vida dele. Lembre sempre disso. Por mais que possa doer, possa estar ferido, Deus vai te usar para curar pessoas que ofenderam a tua vida. Amém? Põe a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Eu quero agradecer em primeiro lugar a presença de cada um aqui, cada um que esteve aqui conosco nesta live. Eu quero dizer que eu creio que hoje o Senhor liberou uma grande cura. Amém? Se você crer no trabalhar de Deus na tua vida nesses próximos dias. Pai amado, muito obrigado porque nós não somos nada sem Ti e precisamos do Senhor, Pai, até mesmo, Pai, para perdoar, para sermos curados e sermos também perdoados. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo dia de hoje. Somos, Senhor, gratos, Senhor, por tudo que tem acontecido, conforme a Tua palavra nos diz, Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou e tudo cooperou para o nosso bem. Por mais que muitas vezes não entendamos, o Senhor sempre esteve conosco e nunca nos abandonou. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor nos guarde, nos leve, Senhor, ao retorno dos nossos lares, dos nossos afazeres, que ao decorrer desta semana, a Tua unção de cura, de libertação, seja sobre a vida dos Teus filhos, que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, livramentos, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nenhuma retaliação, que nenhuma seta de transferência venha, Senhor, sobre a vida, sobre a família, sobre os bens, sobre a casa dos Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Dá ordem, Pai, aos Teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz, hoje e para todo o sempre. Que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Amém, meu querido. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma ótima semana. Amém.